Olá, meus amigos leitores! Hoje eu tenho um livro que vai ajudar você, como pai, como mãe, a lidar com os seus adolescentes, com as suas crianças. É um livro que vai trazer um método de disciplina para a educação dos filhos. Sim, um livro lançado ali em 1983, mas até hoje é um livro muito atual que faz grande diferença. Nós temos hoje O Pai Minuto, sim, do Johnson Spencer. Esse é um livro interessantíssimo, onde ele vai trazer justamente esses ensinamentos. Um livro curtinho, 112 páginas, esse aqui pela editora Record, e lançado essa é a minha edição de 1992. Por isso que ela bicha está bem judiadinha. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Aqui nós temos um pai viúvo com os seus filhos. O filho mais velho dá um pouquinho de trabalho ali, já dirige, então já está um pouco acima da fase da adolescência, uma mocinha adolescente, uma outra mocinha menor, e vai mostrar o relacionamento de como ele tem que educar as crianças. Está passando por um pouco de dificuldade, então ele vai no psicólogo que dá as dicas para ele, que é a dica do Pai Minuto. Eu achei interessante, porque eu já tinha lido o Gerente Minuto e não li esse. Sabe aquele leitor preguiçoso? Fala assim, é a mesma ideia, deixa pra lá. Tem tantos livros aqui para eu ler, vai ser a mesma conversa. Não é, impressionantemente não é. As dicas do Gerente Minuto são dicas de gestão corporativa e de lidar com adultos. Eu tentei aplicar isso daqui para as crianças e realmente não foi tão bem sucedido assim. Ao ler o Pai Minuto agora eu estou com o tempo bem apertado, falei, vou ler um pequenininho essa semana e resolvi pegar esse aqui da prateleira ali. Me surpreendeu enormemente. Grandes novidades aqui para vocês. Ele vai dar 3 grandes dicas. A primeira ele vai chamar de repreensão minuto. Ele vai chamar a atenção dos filhos dele ali de dentro de 1 minuto. Então como é que vai funcionar os primeiros 30 segundos? Ele vai dizer para o filho como ele se sente e vai transmitir a emoção para a criança do que ele está sentindo. Vai mostrar que aquilo que ele fez foi errado e como aquilo desagradou o pai. De uma forma singela, simples e rápida. Quando a criança consegue entender o sentimento do pai, pronto, ele cala a boca. Muito rápido, né? Ele mostrando como a criança se sente, ele fica em silêncio. Esse minuto de silêncio é extremamente importante para que a criança ele desenvolva ali um raciocínio do que está acontecendo, por que ele está sendo repreendido e como o pai se sentiu da atitude que o filho fez errado. O importante aqui, nesse ponto aqui da conversa, é mostrar para a criança que o comportamento dela está errado, mas que ela não está errada. Ela não é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa boa, mas teve uma atitude errada. Ela tem que entender como que você se sente mal com o comportamento dela, mas não com ela. É muito importante isso. Muitas vezes a gente briga com a criança dizendo que ela é isso, é aquilo, mas na verdade o comportamento dela que foi. E aqui o Spencer Johnson deixa bem discernado, bem separado, que o comportamento é desaprovado, mas a criança é amada, e isso é importante. Logo em seguida do silêncio, você elogia, mostrando que você ama a criança pelo que ela é, desaprovando o que ela fez. E aí você dá um toque nela, esse toque físico é extremamente importante. Eu vou trazer isso nos outros livros de comportamento aqui, mas você dá um toque nela para ela sentir esse amor que você está passando e depois, obviamente, você abraça. Essa parte é muito legal. Em 1 minuto você faz os 30 segundos da repreensão e 30 segundos do silêncio, do toque e do abraço. Esse toque é importante para você sentir se a criança está no momento de ser abraçada ou não. Por exemplo, vai contar situações aqui que o adolescente já mais velho, ele toca e o rapaz está meio revoltado, mas ele fez o toque e deixou o rapaz à vontade, ele não quis abraçar, o rapaz foi embora. Mas aos poucos ele foi amaciando o coração do adolescente e mais no final do livro eles já estavam ali se amando. Essa parte é extremamente importante. Então, a repreensão minuto é você mostrar o seu sentimento para a criança, como você se sente, do que ela fez errado, separando que você a ama, mas desaprova o comportamento. Beleza? E depois você deixa ela refletir sobre aquilo rapidamente e você abraça. O segundo tópico do livro, ele vai chamar de elogio minuto. O que aconteceu? Dentro do supermercado, a menina caçulinha, tem que ser a caçulinha, né? Estava fazendo alguns comportamentos de birra, que estava desaprovando o pai. E no final ela parou assim, vamos lá pai, vamos fazer o nosso repreensão minuto. Criança é muito legal. Ele falou, uai, ela tá gostando de ser repreendida. E aí ele entendeu que não era a repreensão que ela estava solicitando. Ela estava solicitando o momento da atenção. Ela estava solicitando o momento do abraço. Quem que não gosta de ser amado, de ser abraçado, né? Você já abraçou o seu filho hoje? Vou deixar um short para vocês aqui comentando sobre isso. É muito importante você mostrar o seu amor e o seu carinho para o seu filho. O seu filho ele é a sua imagem, a sua semelhança. E você tem que amá-lo assim como você gostaria de ser amado. Muitas vezes a gente, naquela correria do dia a dia, não tem tempo de dar essa atenção pro filho. Mas só de você abraçar, de você mostrar que ama, de você mostrar que teve saudade, dá 1 minuto de atenção. Porque o seu filho vai fazer exatamente o que você faz. Ele não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz.
E o pior, ele vai fazer muito mais do que as pessoas fazem do que estão perto dele, do que o que faz o que você faz. Nossa, isso é impressionante, né? Ou seja, se ele anda com pessoas com comportamento ruim, ele vai ter comportamentos ruins, mesmo que você mostre e faça coisas corretas. Porque a cognição da criança é um pouquinho diferente, e nós já vamos falar isso no terceiro tópico. Mas o importante aqui, no Elogio 1 Minuto, é você flagrar a criança fazendo o que é certo e elogiar. No livro aqui, por exemplo, as duas mocinhas estão brincando e compartilhando o brinquedo. No mesmo momento, ele corre lá e faz o Elogio 1 Minuto. Ele elogia a atitude delas por dividir o brinquedo e brincarem em conjunto. E esse foi o momento onde ele elogiou, passou os 30 segundos do elogio, ou seja, ele vai mudar ali na repreensão 1 minuto, ao invés de criticar, ele vai elogiar. Depois ele toca e abraça, dá aquele momento de silêncio, né, para ela entender o que está acontecendo. Até porque você chegar mudando o seu comportamento abruptamente, elas vão achar estranho, mas é muito legal. Eu coloquei em prática. É impressionante os resultados de você chegar e elogiar do nada. Funciona também com alguns adultos com mentes infantilizadas, que infelizmente a sociedade está repleta. E aí você vai saber diferenciar onde você vai aplicar uma técnica para adultos, uma técnica para adultos infantilizados. Eu vou trazer esse livro para vocês logo, logo. Aliás, já estou lá. Espero você assistir isso aqui lá, que é uma técnica para adulto muito poderosa, a técnica sanduíche. O terceiro ponto, ele vai falar ali sobre o objetivo minuto. O objetivo minuto, ele lida com um pouco mais de circunstância. Então, as crianças estão com os primos em casa, tem muita criança lá, ele senta todo mundo e faz os objetivos minuto. E dentro de 1 minuto ele coloca quais são os objetivos daquele dia. As crianças querem brincar e se divertir, e todas elas listam em tópicos o que elas querem fazer. E ele mostra o que é permitido e o que não é permitido dentro do tópico da listagem delas. Então esse objetivo é para traçar ali nas crianças uma mentalidade do que tem que ser feito e do que não tem que ser feito. Depois ele pega os objetivos dele e mostra para elas, olha, já para vocês fazerem essas brincadeiras todas, vocês vão ter que lidar com a sujeira, o som, a perturbação do vizinho, então tem que lavar a louça, tem que limpar o ambiente, tem que deixar o ambiente do jeito que estava antes, tem horário para finalizar. Eu achei isso bem interessante porque as crianças precisam de organização e principalmente de limites. Todos temos limites no mundo adulto, mas as crianças acham que não tem. Então, na idade delas, tem que ter limite. Tem que ter hora para usar o celular, tem que ter hora para assistir a televisão, tem que ter hora para tomar banho, tem que ter hora para comer. Esses limites fazem com que a pessoa cresça organizada e não aquele adulto que acha que pode tudo a hora que quer, do jeito que quiser. Entendeu? Esse livro é muito legal. Olha o tanto de conhecimento que tem em poucas páginas. Ali um pouco abaixo, ele vai fazer uma observação que o nosso subconsciente, ele funciona por ordens, ele funciona por vocabulário, ele vai funcionar pela forma como você pensa. Então, se você chama a criança de palavras pejorativas, ela vai achar que ela é aquilo. Então, quando você fala que ela é isso ou é aquilo, ela vai se sentir daquela forma, mesmo que ela não seja. E aí eu deixo a indicação para vocês desse livro aqui, impressionante. É um neurocientista, um neurocirurgião ali. Ele vai trazer muitas dicas. Esse livro é um livro poderosíssimo. Pretendo trazer ele aí para vocês. Ainda já li, mas eu preciso compilar aqui para passar todas as ideias desse livro. Um livro muito bom. E aqui no Gerente no Pai Minuto, ele vai trazer justamente algumas concepções dali. Que é a forma como você lida no subconsciente da criança, que ele não sabe discernir o que é real e o que é imaginário ainda, é uma forma muito tangente. Então você precisa, sim, dividir da criança o que é o comportamento do que é a atitude. Principalmente quando você quer colocar nela padrões de vencedor, padrões de sucesso. O importante é que você mostre para a criança o respeito que ela tem por você e o respeito que você tem por ela. Ela vai respeitar você como adulto da mesma forma que você respeita ela. Então é interessante você chamar ela num canto isolado, que as pessoas não veem. Você não vai humilhar ou expor o seu filho. Você mostrar numa situação ali linear, colocar a criança na mesma altura para não mostrar que você é superior, mostrar que vocês estão no mesmo patamar. Porque a criança, ela vê isso, ela quer a autoridade que os pais têm, ela quer as atitudes que os pais têm, elas querem fazer as mesmas coisas que os pais fazem. Por quê? Porque elas se espelham em vocês. Quando a gente fala espelha, é literalmente um espelho onde você vai olhar e vai ser um igual ao outro. E como é bom, né, você ter um filho e falar assim, esse é igual a mim, meu filho amado em quem me compraz, não é isso? Então as dicas desse livro, as dicas compiladas aqui, são justamente para você ter um bom relacionamento e um bom comportamento com seu filho. Essa ideia de que você já abraçou o seu filho. Todos nós queremos ser amados, ouvidos e compreendidos, como diz Augusto Cury. E a criança mais ainda, ela quer a atenção dos pais. Tira um minuto do seu dia, mande uma mensagem para a criança, meu filho, como é que tá aí na escola? Olha, papai te ama. Como é que tá a escolinha? Todo dia que eu vou buscar minhas filhas no colégio, faço questão de buscá-las todos os dias. Eu pergunto como é que foi, o que você aprendeu, o que você lanchou. Coisas bobas, né? Mas fazem toda a diferença na cerne da criança, no pensamento da criança. Nós queremos formar adultos com caráter, com autodisciplina, com autocontrole, adultos que tenham uma mente de vencedor, que mesmo que ela passe por um momento de dificuldade, um momento de reprovação, ela entenda que aquilo ali foi um momento ruim, mas ela é uma vencedora. Assim como você passou a vida inteira corrigindo erros que ela cometeu, mas ela é uma pessoa correta, entendeu?
Esse é o pensamento do livro. Você vai repreender a atitude, mas ele é uma pessoa de sucesso, ele é uma pessoa vencedora. Porque quando for adulto, toda vez que ela for reprovada ou perder alguma coisa, ela vai entender que ela é uma vencedora, mas naquele momento ali não foi um momento muito positivo, então ela precisa refletir nos seus atos, mudar os seus comportamentos, as suas atitudes e seguir na trajetória de sucesso. Bacana, né? Agradeço aí o tempo de vocês aqui, vou deixar aqueles shorts para a gente acompanhar os grandes ensinamentos que esse livro tem e até a próxima.